Essa pode ser a saída, é isso? É um caminho? A Cracolândia é uma situação onde, de fato, você teve toda uma região da cidade de São Paulo que foi território livre. Ninguém era preso lá por causa do uso de drogas, né? Você não tinha uma proibição de fato. Né? Qual é essa? Então, como você aprende com essa experiência? Então você vai querer transformar o Brasil inteiro numa Cracolândia? É isso, olha, esse temor do Dr. Laranjeira que lida com o problema do usuário de droga dependente e com grandes prejuízos, né, para a sua saúde. Que o mote é exatamente esse, a descriminalização das drogas, né? Das drogas. Então nós precisamos entender exatamente o que é isso, o que isso significa. E para entender o que é descriminalização, a gente precisa entender o que é criminalização. E eu não sei se todo mundo percebe, mas o crime, na verdade, não existe como uma realidade social, antropológica, filosófica. O crime existe como uma criação dos legisladores, por exemplo. Né? Quer dizer, uma conduta só passa a ser criminosa por uma ficção jurídica. O que é isso? O Estado, a sociedade, num certo momento, diante de um determinado problema, diante de uma determinada conduta que ela quer controlar, que o Estado quer controlar, por faz ou por nefas, não importa, não é o momento agora de discutir os motivos. Enfim, a partir do momento que o Estado quer controlar uma conduta, ele transforma isso em crime. E passa a controlar, enfrentar aquele problema através de uma política criminal. Trazendo para a droga. Então, mas o que é crime? A Cracolândia não está no território livre? O uso das drogas, a venda de drogas, passou a ser crime a partir do momento que o Estado disse que era crime. Quer dizer, o fato de ser crime ou não ser crime, o problema continua o mesmo. Como vamos enfrentar o problema? Mas não houve uma mudança na lei em relação ao uso da droga? Voltando um pouco para o passado, para as pessoas entenderem muito bem isso. Sim, mas isso ficou claro. Agora, trazendo para o presente, o uso da droga é crime? O usuário, ele é criminoso? A lei considera portar droga para uso como crime, como tráfico também. O que hoje está discutindo é isso, que enfrentar essa questão das drogas pelo sistema criminalizador é indevido. O que se discute não é abandonar o problema, não é largar o problema, não é deixar o problema de lado, mas é em buscar em políticas públicas, em outras alternativas, um outro enfrentamento. Por quê? Porque a criminalização já está absolutamente demonstrado que ela é ineficaz, ela não está resolvendo o problema de forma nenhuma e mais, ela está gerando problemas. Bom, então descriminalizando, então o usuário que está portando lá a droga que ele usa pessoalmente, ele não faz mal para ninguém, mas ele usa a droga ilícita, ele faz mal para ele próprio, para a saúde, isso tem todas aquelas consequências que têm sido exaustivamente alardeadas. A pergunta é essa, então, esse usuário descriminalizando, ele não será mais preso porque ele usa, mas aí eu tenho uma pergunta. Hoje já não há prisão para isso. Onde é que ele adquire a droga? De quem que ele compra? Quer dizer, ele alimenta o tráfico e com isso ele fica impune, ele se torna um cúmplice do tráfico, porque ele não vai na farmácia comprar nem no supermercado para usar a droga. A própria ONU já está reconhecendo isso. Então já está mudando uma política. Então o caminho adianta descriminalizar se ele vai comprar do tráfico? Não. Mas você está falando em criminalizar, em descriminalizar o porte. Não, eu estou falando em descriminalizar tudo. Descriminalizar totalmente, tirar a questão das drogas totalmente. Então é a legalização da droga? Você defenderia então o que aconteceu na Cracolândia? Você deixar descriminalizar totalmente. Mas aí é o seguinte, o que eu defendo como ideal é descriminalizar totalmente e passar esse problema para outros Maria Lídia, acho que é um debate importante, até peço a paciência do Dr. Laranjeira, porque ele trouxe um aspecto radical para o debate que eu vou tratar. Mas é o seguinte, a primeira coisa que a criminalização não foi suficiente para dissuadir os jovens, as pessoas de usar. Não foi. Bom, isso nós já estamos concordando que o problema subsiste, fracassou. Segundo, hoje não se trata aqui de debater a legalização da comercialização da droga. Tá certo? Então, qual é o objetivo? O objetivo é você discutir o seguinte: como é que um jovem vai chegar para a mãe e dizer, olha, eu uso droga, se ele está hoje dentro da legislação criminal? Porque não é o médico que vai fazer a prevenção. Quem vai fazer a prevenção, em primeira instância, é a família. Portanto, se você tirar
da órbita criminal e colocar na órbita da saúde, você pode discutir com as famílias, informar as famílias, fortalecê-las, para que elas possam fazer a prevenção e, evidentemente, a informação e o tratamento. As famílias são muitas vezes pegas de surpresa. Por quê? Porque elas vão dar conta que o filho é usuário, a filha é usuária, só quando tem problema, portanto, quando é um usuário problemático, ou vai se dar conta quando descobre. E, portanto, nós achamos que tem que ter um clima em que os filhos possam discutir esse tema com a família, possam ter a prevenção, possam ter informação. Clima, o que é preciso? Para esse clima, na minha opinião, você tem que tirar da órbita do usuário, da órbita criminal e colocar na órbita do debate administrativo. E aí a pergunta que você faz na televisão, diminuiu a violência? Em alguns países diminuiu a violência e diminuiu inclusive o uso. Mas trazendo do ponto de vista prático ainda, com aquele filho que vai chegar para a mãe em casa e poder conversar abertamente. Olha aqui, mãe, não é mais crime fumar a maconha, não é mais crime cheirar a cocaína. Então, eu quero contar para você que eu experimentei, eu gostei e eu quero continuar porque não é mais crime. Certo. Eu estou convicto que não vai fazer mal e eu quero entrar nessa. A mãe vai dizer para ele o seguinte, você vai tomar os cuidados, você vai tomar todos os cuidados que você tem que tomar, vai tentar dissuadi-lo e, caso ele continue, tomar todos os cuidados para que ele não seja um usuário problemático. Mas a mãe não pode perguntar, onde é que você vai comprar meu filho? Sobre a compra, Isso aí que eu quero dois chegar. aspectos. Isso preocupa. O crack que o doutor Laranjeira sempre tenta trazer para a mesa, que é um aspecto radical do tema que nós temos que discutir. Mas cada vez mais agravado? Mais agravado, mas tem muitos usuários que usam drogas que não são problemáticos, são usuários... eu não conheço, por exemplo, nenhum usuário de crack. Não estou falando de maconha, você não conhece? Mas eu não terminei. Muito focado na legalização. Não, mas eu não estou. Nós vamos tirar a responsabilidade nossa, da sociedade, dos governos, que nós não temos políticas de prevenção. Não, mas aí é o seguinte, para ter política de prevenção, porque nós estamos discutindo para a sociedade, nós estamos pregando para a sociedade a seguinte ideia: enquanto transformar em crime, eu estou dissuadindo, está resolvido, o que não está resolvido, está ampliando. Então, o que nós temos que fazer? Aí o seguinte, para a mãe que diz o seguinte, o filho usa maconha. Você vai sempre dizer, olha, filho, não use, segundo, não use, terceiro, se usar, tome esses cuidados, acompanhe a saúde do filho. Mas onde você vai comprar maconha? Aí, o que os países, alguns países fizeram, tá certo? A Espanha, por exemplo. A Espanha permitiu a compra em cooperativas. Aqui no Brasil tem muitos usuários. Descriminalizou o comércio. Ela fez o seguinte, a obtenção não é no tráfico. A obtenção não é no tráfico. Bom, mas aí já é outro tráfico. Aqui no Brasil tem muitos usuários. Aqui no Brasil tem muitos usuários que têm em casa, plantio em casa. Então, essa história de que o usuário alimenta o crime não é verdade. Se você discutir para aquela pessoa que optou em usar, ela pode ter saídas regulamentadas, como tem nos Estados Unidos, em 16 estados americanos, não é? Acompanhados por médicos, licença para esse uso. Então, o que você vai fazer? Você não pode dizer daí que o usuário alimenta o tráfico. Agora, sempre tem que ter um cuidado com o usuário, tem que sempre prevenir, tem que sempre informar. Sempre como? Eu gostaria de saber da sua parte, assim, o que o governo está fazendo na área de prevenção e tratamento. Não a gente fica agindo, fica discutindo uma coisa teórica, que nós vamos facilitar as pessoas de comprar drogas sem ser crime. Nós vamos descriminalizar, vamos facilitar mais ainda as pessoas terem acesso à droga e vamos esquecer que nós vamos ter um contingente de usuários com problemas maior ainda do que nós temos. Mas, Ronaldo, hoje as pessoas têm acesso. Mas o problema nosso aqui é a questão da criminalização. Tem acesso, não é da discriminação. Olha, mas um minuto aqui. Mas aqui Nós estamos discutindo exatamente isso, a criminalização ou não. É isso. E eu, nesse particular, eu concordo com o deputado totalmente. Quer dizer, a criminalização, ela não está resolvendo, está sendo ineficaz, e além disso, é um entrave. Agrava. É um problema. Agrava o problema. Que tem usuário sendo preso. A criminalização impede, inclusive dificulta muito as políticas públicas. É impossível conviver. Eu discordo veementemente. É impossível conviver a falta de política pública não tem nada a ver com a criminalização. Então, você tem uma falta de pode ser tirada totalmente, pode ser retirada totalmente e investir totalmente em políticas públicas. Essa é a solução.